Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisandra. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele. Para nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Vamos dar um minutinho para você separar. E aí, já separaram o seu material? Para a aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre Grêmio e a legislação do Grêmio. Anote a data de hoje e para isso também vamos dar mais alguns segundos para vocês. Como eu comentei com vocês, a nossa aula de hoje vai falar sobre o Grêmio. E para isso, nós vamos assistir um pequeno vídeo para vocês entenderem um pouco como o Grêmio se organiza, né, como ele se constitui e o que é o Grêmio Estudantil. E aí, gostaram do vídeo? O Grêmio, ele é pautado em leis, né? Para ele existir, ele precisa de leis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas leis que regem o Grêmio Estudantil. Então, prestem atenção. Para a gente começar a falar, nós temos que voltar um pouquinho na história e entender o que é uma lei. As leis, elas são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Não tem como ter uma sociedade se não tem lei, né? Elas definem os limites da liberdade de cada cidadão, o que é permitido e o que não é permitido. São normas que guiam as ações das pessoas, produzidas em nome da coletividade, consequências dos costumes, do modo de vida e da cultura de um povo. Então, né, as leis, elas nos guiam, elas nos orientam, né? E elas sempre vão ser feitas para um coletivo, não posso ter uma lei só para mim, né? E elas têm que se basear em alguma coisa, né? Que pode ser o costume daquele povo, o modo de vida, a cultura e necessidades, é claro, né? As leis surgem também para atender uma necessidade, né? E aí, por falar nessa cultura de povo, você sabia que aqui no Brasil a gente já teve algumas leis
bem peculiares e até engraçadas. Você sabia disso, Elis? É mesmo, Dani? Aham. Quando estava pesquisando e comecei a ler essas leis, nossa, eu me matei de rir. E é importante a gente pensar, né? A gente vai trazer algumas curiosidades, mas é importante a gente pensar que as leis, elas passam por aprovações, né? A gente tem projetos de leis que passam por essa aprovação e muitas vezes na prática ela também pode ser que ela seja revogada por não cumprir o seu papel ou não cumprir no sentido da coletividade, não ser de interesse de um coletivo. Então a gente vai trazer aqui para vocês algumas leis bastante, né, peculiares, como a Dani diz, muito curiosas, e refletir um pouquinho, será que essas leis existiram mesmo? Vamos lá. Usar máscara durante o carnaval. Em 2009, a prefeitura de uma cidade brasileira decidiu proibir o uso de máscaras durante a festa popular. O objetivo era diminuir a violência. Acreditava-se que o acessório evitava que os bandidos fossem identificados. Imagine só, hoje, né, a gente vive numa pandemia e a gente às vezes, além da máscara é um acessório obrigatório e protege, né? Protege a mim, protege você, né? Pensa se essa lei vingasse hoje em dia, não ia dar muito certo, não, né? Se ela não tivesse sido revogada lá em 2009, ela teria que ser hoje em dia, né? Porque não só as máscaras de carnaval, mas, né, a máscara que a gente usa para se prevenir. Mas lembra que a gente falou da questão da coletividade, né? Então eles tinham um porquê dessa lei, né? A prefeitura tinha um porquê que era evitar que os bandidos, né? Que o acessório mascarava, né? Na festa de carnaval. Bem, enfim, foi uma lei que existiu aqui no Brasil. Comer melancia, o que será que vem por aí, hein? Vamos ler? Em 1984, uma lei proibiu o consumo de melancia numa cidade do interior de São Paulo. Mas que coisa estranha, né? O motivo foi a suspeita de que a fruta podia transmitir doenças como tifo e febre amarela. Olha só, ao invés de pesquisar, né, pensar na ciência, não, primeiro fez a lei dizendo que não podia. Com certeza a lei foi revogada, né? Sim, porque eu já comi tanta melancia, né, e nunca tive essas doenças. Ter formigueiros em casa. Será que era proibido? Será que alguém proibiu a gente de ter formigueiros? O que as formigas estavam causando, será? Vamos saber. Em 1965, numa cidade do interior paulista, as pessoas foram proibidas de ter formigueiros em casa. Se a polícia descobrisse o não cumprimento dessa lei, era necessário pagar uma multa de 2,5% sobre o valor do salário mínimo da época. Será que as formigas, o formigueiro atrapalhava a vida na sociedade, naquela cidade, né? Para ter uma lei assim? E quanto será que era 2,5% do salário mínimo na época? E se fosse hoje, né? Uma boa questão para a gente pensar, né, professora Elis? Cometer erros de português. Que lei será essa? Vamos ver? Uma lei que entrou em vigor numa cidade de Minas Gerais no ano de 1997 multava em R$100 as pessoas que fizessem faixas e banners com erros de gramática. Se o erro fosse estampado em um outdoor, a multa subia para R$500. Provavelmente, né, aquela cidade viu que tinha, né, na cidade espalhado muitas coisas com erros de ortografia ou de gramática e decidiu fazer a lei, né? Só pode ser isso. Ainda bem que nós temos a escola, né, onde a gente pode errar e aprender com o nosso erro. E ainda bem que essa lei foi revogada, né? Aeroporto alienígena. O que será isso? Que coisa engraçada, né? Será que alguém construiu algum aeroporto? Parece, né? Vamos saber? Vamos lá. O prefeito de uma cidade com 55 mil habitantes criou uma reserva para pouso de OVNIs, com 5 hectares na Serra do Roncador, tradicional reduto de ufólogos. Para azar dos ETs, o discoporto não saiu do papel.
Adorei essa palavra desconforto, né? O que será que o prefeito pensou quando ele fez, né? Talvez porque as pessoas iam lá, porque queriam saber se tinha OVNIs, alienígenas, deve ser algo assim, mas acho que aí tem uma coisa boa, né? Uma reserva, né? Um tamanho de uma reserva de 5 hectares, né? Pelo menos teve esse lado bom. Espero que isso exista até hoje, né? Essa reserva lá nesta região, né? Também dá para pesquisar para saber, né? As leis, elas devem servir ao bem-estar comum dos cidadãos. A gente viu agora há pouco aqui um exemplo de leis que talvez não sirva para o bem-estar de toda aquela população naquelas cidades, né? A gente pode chamar de até algumas leis sem sentido, sem importância relevante para aquela cidade, né? Então, é importante que essas leis sirvam ao bem-estar da população. Eu preciso de uma lei para que garanta aquele direito, né, que está posto ali. Por isso que elas existem. As leis, elas são elaboradas em 3 níveis. Federal, então aquelas que dispõem do governo federal, né, as leis que vêm do governo federal. As leis estaduais, que vêm do estado, no nosso caso, o Paraná, que são leis regidas pelo governo do Paraná, e as leis municipais, que são aquelas leis que são feitas pelas prefeituras, no nosso caso, na cidade de Curitiba, né? Agora nós vamos organizar uma linha do tempo para a gente poder conhecer algumas leis que asseguram o direito de participação dos estudantes. Então, vamos montar a linha do tempo, lembrando que essas leis dizem respeito ao Grêmio. Então, no ano de 1985, uma lei federal, lembra que a gente falou lá dos níveis federal, municipal e estadual? Que é a lei, deixa eu colocar para vocês, número 7.398, lá no seu artigo 1º, dizia assim: aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus, fica assegurada a organização de estudantes como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas e esportivas. Então, uma lei do ano de 1985 que garantia a criação dos grêmios. Em 1988, nós tivemos a lei, a Constituição Federativa do Brasil. Vou te ajudar aqui e vou colando a Constituição. E no seu inciso 9, a lei traz que, vamos ler aqui para vocês. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. A gente pode perceber entre as duas leis que a gente vai tendo, elas conversam, né, elas convergem nas ideias e traz algo a mais, né, dos anos que se passaram ali, os 3 anos que se pôs. 3 anos que se passaram dessas leis. E aí, em 1990, a gente tem uma outra lei tão importante quanto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um marco na história brasileira, um documento que legitimou os direitos das crianças e do adolescente, e lá no seu artigo 53, ele diz o seguinte, lá no inciso 4 diz assim:
direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, ele vai dizendo no estatuto que as crianças, os adolescentes têm direito de fazer de ter essas entidades estudantis representadas. Vou colocar aqui, ó, para poder aparecer e ficar mais bonitinho para vocês. Em 1995, nós tivemos a Lei Estadual, número 11.057, que no seu artigo 2º traz a seguinte definição. Quer que eu te ajude? Sim, Dani, faz favor. Então vamos ajudar a professora Elis. Então vamos ver o que a lei diz. É de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos critérios, dos estatutos e demais questões referentes à organização dos grêmios estudantis. Então, a partir daí, né, da lei estadual, os estudantes tiveram mais autonomia para poder se organizar enquanto grêmio nos movimentos para planejamento e decisões das suas ações. E assim, né, nós temos a nossa linha do tempo organizada de uma forma cronológica do avanço das principais leis, das leis mais importantes e de uns recortes também delas que a gente trouxe para vocês, de algumas questões mais importantes que é importante a gente saber. E aí na sua tela você tem a linha do tempo representada de todas essas importantes leis que a gente acabou de falar para vocês. E pensando nisso, a gente acabou de ver leis federais e estaduais que garantem o Grêmio Estudantil. Mas será que na escola existem documentos oficiais que garantem a participação e a representação estudantil? Porque a gente falou de lei federal e de lei estadual e o municipal, né? Ou na nossa escola. Será que tem alguma coisa sobre isso? O que você acha, professora Elis? Eu acho que tem. Deve ter, né? Porque a escola é o espaço onde a gente tem mais possibilidade de se organizar, discutir ideias e levar, né, para a direção, para a equipe gestora, as sugestões para as melhorias da nossa escola e que pode refletir na nossa comunidade. Então vamos ver quais são, né? Então nós temos o regimento. Né? O regimento é a instância colegiada estabelecida no estatuto próprio. E aqui no regimento nós temos vários artigos que falam do Grêmio, como que ele se organiza, quem que representa. E a gente trouxe para vocês o artigo 9º. Né? O artigo 9º, e vamos ler para vocês o que ele diz. A gestão democrática terá como órgãos colegiados ou instâncias colegiadas o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil ou Colegiado Estudantil, Associação de Pais e Professores e Funcionários e o Conselho de Classe. Mas nós grifamos, né, a palavra ali, o termo Grêmio Estudantil, porque é do Grêmio que a gente vai falar mais no dia de hoje, né, na nossa aula. Então, é importante que vocês conheçam, né, esse documento, que ele é um documento para todas as escolas, né, um documento padrão, onde trazem aqui todas as nossas direitos e deveres. Exatamente. Ele regulamenta o nosso, um outro documento importante que nós temos na nossa escola, que é o projeto político-pedagógico. Vocês conhecem esse documento? Já ouviram falar? Esse documento traz as especificidades de cada escola. E aqui há todas as propostas, as ações que serão desenvolvidas em relação ao processo de ensino e de aprendizagem. E é o regimento que nós falamos anteriormente que vai regulamentar o nosso PPP. Então, um documento também importante que garante a representatividade dos interesses dos estudantes. E continuando, né, falando sobre o PPP, ele traz também
normas, né? Ele traz toda a organização da escola e garante aos estudantes a oportunidade de participar de campeonatos, de palestras, processos de discussões sobre temas relevantes à comunidade escolar. Então, esse trecho que a gente trouxe para vocês, ele está descrito aqui no PPP de uma das escolas da nossa cidade. Exatamente. E para trazer essa legislação de uma escola, a gente traz alguns exemplos, né? Então, vamos mostrar para vocês alguns exemplos que estão postos no projeto político-pedagógico da escola e que foram, né, aplicados, foram realizados, né? Então, olha só. Aqui vocês têm algumas imagens, né, das propostas que o Grêmio fez lá. Então tem lá atividades culturais, assembleias, atividades desportivas, tudo isso foi feito, foi possível de ser feito porque estava registrado no projeto político-pedagógico da escola, a escola tinha instituído seu Grêmio e realizou essas atividades, porque senão elas não seriam possíveis, né? E ó que vontade de aglomerar ali, hein? Tô morrendo de saudades de fazer essas aglomerações que a gente, por enquanto, ainda não pode, né? Não pode. E também um outro documento bem importante. Esse documento é o Estatuto. É um documento que organiza e regulamenta o Grêmio Estudantil. Lá terão todos os artigos que dizem como que é o Grêmio, qual a finalidade, quem são os membros do Grêmio, enfim. Mas a gente vai... um tema para a gente estudar num outro momento e se aprofundar mais, porque ele é bem importante. E, né, falando do Grêmio, acho que é importante a gente trazer para vocês essa questão. O Grêmio ele é uma organização estudantil que proporciona aprendizagem e exercício da cidadania para as práticas de convivência organizadas e responsáveis. Então, a gente traz aí para vocês um pouquinho dessa história do que é o Grêmio na perspectiva das legislações. Então, eu tenho leis federais que regulamentam o Grêmio, como a gente viu na nossa linha do tempo. Eu tenho leis estaduais que também dizem que a instituição pode ser criada, pode ser feita, e tenho no regimento escolar, no projeto político-pedagógico, as orientações para que o Grêmio exista na escola. E será que na sua escola tem Grêmio? Eu espero que sim. Então, para a gente testar os nossos conhecimentos, nós vamos fazer um super quiz. Perguntas, né? Um jogo de perguntas e respostas que vocês vão aí, enquanto a gente faz a pergunta, pensar se elas são verdadeiras ou falsas. Já jogaram esse jogo? Eu acredito que todo mundo conhece, né? Sim. Né? Então vamos lá? As leis devem servir ao bem-estar comum dos cidadãos. Será que essa alternativa está correta? O que vocês acham? E aí, refletiram? O que vocês acham? Será que é verdadeira essa afirmação? Ou é falsa? Ela é verdadeira, né? Lá no comecinho da aula, a gente viu que
As leis devem servir ao bem-estar de todos, não pode só servir para mim, né? Tem um bem-estar que a gente até chama assim, coletivo, é de uma sociedade, não pode ser uma lei que favoreça um grupo pequeno, né? Não, tem que ser para todo mundo. Vamos para o próximo? São as leis que definem os limites da liberdade de cada cidadão, o que é permitido ou o que não é? E aí, Elis, o que você acha? Você acha que é verdadeira ou é falsa? Eu acho que essa também é verdadeira. Vamos saber? Ela é verdadeira. E vocês acertaram? A gente veio comentando já, né, durante a aula sobre a importância das leis, das normas que a gente tem em documentos, garantido em vários documentos, né, como o regimento dentro da escola, o PPP, temos legislações estaduais, municipais, federais a nível do Brasil, e são essas leis que vão definir, né, o que é permitido ou não, porque senão todo mundo, né, o que ia querer uma lei que fosse só para mim, isso, que beneficiasse só a gente. É verdade. Né? Então, por isso as leis existem, para que diga pra gente o que é permitido ou não dentro de uma sociedade. Continuando. Os municípios não possuem leis próprias. E aí, será que é verdadeira ou é falsa? Eu acho que essa é falsa, né? Vamos saber? Vamos. E vocês? Acertaram? Essa lei ela é falsa, né? A gente viu hoje que existem as leis federais, municipais e estaduais. Então, o próprio município tem suas leis, que vai de acordo com as suas necessidades, seus interesses, e claro que essas leis tem toda uma forma de organização para serem elaboradas, né? Para pensar no impacto que aquela lei terá quando ela estiver em vigor, né? Vamos para a próxima?
Existe legislação que assegura o direito de participação dos estudantes? E aí? Agora eu fiquei na dúvida nessa daqui. Vocês, será que é verdadeira? Vamos saber? É verdadeira também. Lembra, Dani, lá no início da aula, que a gente falou sobre algumas legislações que garantiam essa participação dos estudantes? É verdade. Lembra que a gente construiu a linha do tempo com eles? É verdade. E nessa linha do tempo a gente trouxe algumas legislações, né? Trouxemos a Constituição Federal, trouxemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxemos uma lei estadual e uma lei municipal. Então, a gente tem leis que asseguram essa participação. Eu fiquei na dúvida quando eu vi essa pergunta aqui. E inclusive internas, né? Dentro da escola. Uhum. A gente tem, como a gente comentou lá no início, nós temos o regimento que regulamenta o projeto político-pedagógico da escola. Então, esses documentos asseguram dentro da escola a participação dos estudantes. Bem lembrado, para essa professora Elis. participação. Bem lembrado. Vamos para a próxima? Leis como a Constituição Cidadã e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a participação e a representação estudantil. E aí, refletiram? O que vocês acham? Vamos saber? Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? O que você acha, Dani? Eu acho que essa é verdadeira, né? Vamos saber? É verdadeira mesmo, né? Tanto a Constituição como o Estatuto são documentos que trazem, né? São duas leis muito importantes que falam da legislação que garante a participação na representação estudantil. E é claro, trazem outras questões, mas falando do Grêmio, elas marcam, né, esse movimento estudantil e elas estão presentes nesses dois importantes documentos, tanto a Constituição quanto o Estatuto. Vamos para a próxima? Somente o projeto político-pedagógico e o regimento asseguram a organização e a efetivação do Grêmio Estudantil?
Será que é verdadeira ou será que é falsa? O que você acha, Liz? Vamos saber? Vamos. Vamos lá saber. É falsa. Por que é falsa? E vocês, acertaram? Eu acredito, diante de tudo que a gente estudou, que essa alternativa é falsa, porque nós não temos só o projeto político-pedagógico e o regimento que assegura essa efetivação do Grêmio Estudantil. Nós temos também o estatuto, né? O estatuto específico do Grêmio Estudantil, que traz essa organização, como que o Grêmio se organiza e legitima essas ações. E como a gente comentou, né, o Estatuto é um documento tão importante que a gente vai falar dele num outro momento para vocês, né? É importante a gente trazer e compreender, entender como que é esse documento, né? Nós falamos brevemente sobre ele. Então não é só o regimento, não é só o PPP que organiza e efetiva as ações do Grêmio na escola. Nós temos o Estatuto do Grêmio, né? E acredito que é por isso que a gente errou. Exatamente. Porque a gente falou pouco sobre ele e comentamos que na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais. É verdade. Vamos para a próxima? A participação do estudante só acontece dentro da escola. E aí, pensaram nessa questão? Será que ela é verdadeira ou será que ela é falsa? Ela é falsa. A participação do estudante não é só dentro da escola. Enquanto cidadão, né, eu posso participar em vários espaços da cidade. A escola é só mais um espaço. Né? Na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, eu exerço essa participação nesses espaços, né? No espaço dentro e fora da escola. É claro que ali, o espaço da escola, ele é importante porque é o que vocês estão vivenciando nesse momento, né? Vocês são estudantes, então o espaço da escola, ele está muito presente na vida de vocês. E sabe o que eu pensei agora aqui, professora Elis? Como que tá esse espaço hoje, né? Porque no momento que a gente vive, nós não temos mais o espaço físico de ir para a escola. Nós tivemos que adaptar esse espaço. Então, a nossa comunicação com vocês está por essa tela aqui, que a gente está aqui hoje conversando, estudando, né? E a nossa participação enquanto estudante, ela tem que acontecer, mesmo no espaço distante, né, professora Elis? O que você acha? Exatamente, e assim como os espaços da cidade, né? Nós temos muitos espaços da cidade que a gente pode explorar, só que não nesse momento, né? Nós podemos explorar de uma forma diferente, assim como nós estamos estudando, né, de uma forma diferente, a gente também pode
fazer tour pela cidade, pelo programa que a gente tem também, né, na prefeitura, o Linhas do Conhecimento, temos vídeos, temos propostas que a gente pode conhecer a cidade, né, fazer um tour pela cidade a partir dessas propostas, desses vídeos. Então nós temos as nossas ruas da cidadania, né? Também. E esses espaços das ruas da cidadania, a gente exerce também a nossa cidadania, né? Sendo aqui fui repetitiva, mas a gente nesses espaços é possível a gente exercer a nossa cidadania no sentido de usufruir dos serviços. É claro que hoje nós temos muitas restrições. Com certeza. Só se a gente precisar muito sair de casa. Enquanto estudante, a gente pode, né? E a gente deve permanecer. Mas, em outros momentos, quando a gente precisa dos serviços da cidade, a gente tem esses espaços das ruas da cidadania, com a possibilidade de fazer cartão transporte. É verdade, né? Resolver uma questão de conta de luz, de água, que eu acho que é possível ser feito também, né? Então, a minha participação, ela vai para além dos muros da escola. E o Grêmio traz isso, ele ensina um pouco como eu ser vai ficar também repetitivo, né? Um ser participante, né? O Grêmio me traz isso, me traz essa reflexão. E por falar em reflexão, vou trazer para vocês aqui uma reflexão bem interessante. Olha só. As leis existem para que todos usufruam dos mesmos direitos. Elas estão ali para isso. Então é interessante a gente pensar nessa questão, né? O que você acha, Elis? E a gente precisa também pensar que o nosso direito vai até onde o direito do outro começa. Exatamente. Né? A gente precisa usufruir dos nossos direitos pensando no próximo, tendo empatia pelo outro, porque além dos direitos nós temos os deveres. Os deveres e as nossas responsabilidades, né? É isso mesmo. Então hoje, gente, a gente encerra a nossa aula sobre Grêmio, sobre legislação, deixando essa reflexão para vocês, né? Sobre essas leis, para vocês até se interessarem, estudarem um pouquinho mais, né? E quem sabe acendeu a luzinha aí e quando as coisas voltarem à rotina, vocês vão lá para a escola e se organizam para ter o Grêmio lá na escola de vocês, caso vocês ainda não tenham. E para quem já tem, resgatar esse movimento que é tão importante dentro do espaço escolar, né? Mesmo, professora Elis? Exatamente, e exercer essa cidadania, né? Dentro da escola e fora dela. Tudo que a gente aprende dentro da escola, que a gente possa colocar em prática, né? Porque falar é muito fácil, né? A gente pode falar, mas você exercer, você fazer aquilo que você fala é muito mais importante, né? E aí a gente encerra a nossa aula, até a próxima aula, se cuidem, se precisar sair de casa, usem máscara, higienizem bem as mãos, né? Façam o que for possível para vocês se cuidarem. Até a próxima aula e se cuidem. Tchau, pessoal!